Hoje vamos tratar sobre um tema muitíssimamente importante no meu modo de ver. E o tema é o seguinte: a igreja que não morre. Isso porque o cristianismo no mundo, ele tem hoje 7 milhões de igrejas locais, 7 milhões. Destes 7 milhões, 1 milhão está a crescer. 4 milhões estão estagnadas ou com pequeno decréscimo. E 2 milhões estão morrendo. Quando um movimento vira monumento, é isso que vai acontecendo. As igrejas mais antigas, se não passarem por uma renovação, elas vão se tornando monumentos. E monumento você leva uma vez na vida o seu neto para visitar e chega. Então você não tem aderência ao monumento. Mas mesmo assim, o cristianismo ainda cresce 2% ao ano, nos ombros de 1 milhão de igrejas. Vocês já imaginaram o que significa? Significa que esse 1 milhão de igrejas que estão crescendo e crescem em todos os continentes, nunca existiu tantos cristãos no mundo, somos 2,5 bilhões de cristãos hoje no mundo. Essas 1 milhão de igrejas crescentes estão crescendo a taxas altíssimas, porque elas carregam nos seus ombros os outros 6 milhões de igrejas no mundo, que estão ou estacionadas ou estão diminuindo. Então, há uma grande necessidade da gente revisitar a ideia de igreja que não morre, a igreja que mantém-se viva. E o texto que nós escolhemos para esta noite encontra-se em Mateus capítulo 9, versos 35 até o capítulo 10, verso 1, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja bem, debaixo desse tema que estaremos tratando nesta noite aqui, nós focalizaremos no que aconteceu nesse texto. Esse texto é essencialmente um texto de treinamento de líderes. É essencialmente um texto de relacionamento entre um discipulador e um grupo de discípulos. Jesus e os seus discípulos. E Jesus estava a ensinar aqueles 12 discípulos as verdades que, sendo nutridas na vida deles, haveriam de garantir a vida da igreja no decorrer dos séculos que haveriam de vir e dos milênios, como é o caso agora. Aparentemente a tarefa foi muito bem sucedida, porque de 12 pessoas hoje somos 2,5 bilhões, sem contar os muitos milhões que já pereceram durante a história da igreja. Então, o ensino valeu e o princípio aplica-se a todos nós, porque eu creio, irmãos e irmãs, que se redescobrirmos estas verdades que o texto nos ensina, nós garantiremos que a igreja onde nós participamos, ela continuará viva e atuante com a graça de Deus. Veja bem, a nível de introdução, nós temos que perguntar a nós mesmos neste texto, quais são as marcas da igreja que não morre, do qual muitos de nós e todos nós que estamos ouvindo queremos fazer parte. O primeiro deles é a geografia, o contexto da igreja que não morre. Veja bem, o texto nos diz que Jesus percorria as vilas e as cidades da Galileia. Não há nenhuma menção a Jerusalém, porque a igreja que não morre é a igreja atuante que trabalha fora dos seus muros, é a igreja que vai entre vilas, vai para povoados, e porque existe uma realidade chamada igreja intramuros.
que é aquela igreja da perenidade, da tranquilidade, da multigeracional, generacional, que nós precisamos. Não podemos ter uma igreja onde não tenhamos avós, filhos, netos, onde as gerações não permaneçam nele, onde ninguém tem um grupo deles que nunca saíram para o mundo, que gozam da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estão caminhando ali. Nós precisamos dela, essa ilha de tranquilidade. Mas uma igreja que fica só na intramuros, ela é uma igreja que vai se distanciando da realidade do mundo afora. E era o que aconteceu em Jerusalém e o que acontece em muitas igrejas no decorrer dos nossos dias, dias presentes. Nós temos que ter, na linguagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, nós temos que ter um grupo de ex na igreja. Quem são estes ex? Ex-ladrões, ex-roubadores, ex-maledicentes, um grupo de ex. Paulo escreve à igreja, olha, não se acha entre vós ladrões, roubadores, maledicentes. E ele cita uma lista de 9 casos ali em Coríntios capítulo 3 e diz, tais foram alguns de vós. Quer dizer, nem todos foram daquele jeito, tais foram, mas são estas pessoas das povoados e vilas da Galileia que revitalizam a vida de Jerusalém. É o movimento, é a igreja em missão, é a igreja indo de cidade em cidade. A área de atuação da igreja que não morre é a linha de confronto, ou de diálogo, eu nem gosto do nome confronto, de diálogo entre a fé e a não fé. Galileia tinha essa peculiaridade. Os judeus que ali estavam eram tão familiarizados e estavam tão em contato com a vida como ela é, não a vida do templo, mas a vida do dia a dia, que os judeus do templo a chamavam de Galileia dos gentios. Porque era a única região de toda a Palestina daqueles dias que tinha água em abundância. É o lago de Genezaré, o lago da Galileia. E a história tem mostrado, e as ruínas têm apresentado para a gente na região do norte de Israel nos dias de hoje, que quase que todos os poderes grandes do Antigo Testamento, que conquistaram as terras do Egito, norte da África até a Ásia, elas faziam da Galileia o seu lugar de parada. Porque elas vinham e ali paravam, porque tinha água. E muitos construíam seus templos. Tem até hoje os templos, as ruínas dos templos pagãos, na área de Golã e no Monte Hermon. Ali construíam residências de verão, porque era agradável, temperatura maravilhosa. E entravam no diálogo com os judeus. Então esse diálogo, essa região do encontro da fé com a não fé, era chocante para Jerusalém. E Jerusalém chamava os judeus da Galileia de quase que nem crentes, porque eles eram judeus da Galileia dos gentios. Mas é ali onde a fé encontra a não fé, que a igreja garante a provisão dos novos convertidos, que trazem vida para a igreja, os ex. Enquanto a intramuros fala da perenidade da igreja, é o Abraão, é o Isaac e o Jacó, são as famílias que vão ficando, nós precisamos delas. A igreja extramuro garante a vitalidade da igreja, porque o sangue de um novo convertido que vem para a igreja, que não conhece as nossas regras, nossas subculturas, é maravilhoso, eles relembram a gente do que o evangelho é. Não se acha entre vós ladrões, roubadores, maledicentes, etc, etc, etc. Tais foram alguns de vós, nós precisamos dos tais foram. Aqueles que conseguiram, pela graça de Deus, serem transformados pelo poder do Espírito Santo, e hoje isso representa a vitalidade, o primeiro amor da igreja. Então, Jesus estava treinando a igreja, para ser uma igreja que não morre. E ele deixa claro que a igreja que não morre tem que ter a sua prática clara, missionária, onde a fé encontra a não fé. Quando sairmos do templo, quando sairmos dos locais de nossos cultos, o diálogo começa. É um diálogo de atração, não é um diálogo de exclusão. É um diálogo para trazer a Cristo.
Que coisa maravilhosa, que coisa fenomenal. Nossa geografia é Galileia. Você não encontra nos evangelhos nenhum texto no evangelho dizendo que haviam fariseus, haviam saduceus ou haviam sacerdotes na Galileia, porque não havia. Quando a menção é feita a eles vindo a Galileia, é porque tinham sido mandados de Jerusalém para ver o que estava acontecendo na Galileia. A Galileia era a terra do coletor dos impostos, dos pescadores, dos agricultores, era a vida como ela é. E uma igreja que não morre, ela tem que se envolver na vida como ela é. E a vida não é preta e branca, ela é a cores, é dinâmica. É ali que a nossa geografia encontra-se. A segunda coisa que Jesus estabelece aí no texto, que o Espírito Santo nos faz a gente descobrir sobre a igreja que não morre, é que a igreja que não morre, ela também não pode basear-se em uma pessoa apenas. Ela baseia-se em um Deus apenas, há um só Deus. Mas ela tem que basear-se na pluralidade de líderes. Porque o texto nos diz que Jesus seguia pelas vilas e povoados com seus discípulos. Então é na pluralidade de liderança que a gente garante a multiplicação dos discípulos. Porque a pluralidade de liderança em si mesma é uma limitação. Jesus, nos diz o texto, ele via as multidões, e se compadecia delas. Mas o versículo seguinte disse que após ver as multidões se compadecer delas, ele falou aos seus 12 discípulos. Um amigo meu perguntou, qual é o segredo de ter uma igreja de 5.000 pessoas? Isso é uma pergunta complicada, porque é vontade de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Mas humanamente falando, eu disse para ele, se você quiser uma igreja de 5.000, comece a pedir a Deus por 500 líderes. Porque todo mundo sabe, na matemática da taxonomia de liderança ao redor do mundo, a técnica de liderança, que um bom líder influencia 10 pessoas. Então, se você quiser você multiplica uma pessoa por 10. É uma matemática muito simples. Em outras palavras, se você se limita a treinar os líderes, plural, e neles você investe a vida, você garante a expansão do seu ministério futuro. Jesus sabia disso e ele levava consigo os seus discípulos, que viraram apóstolos depois. É interessante que o livro de Atos diz que no dia de Pentecostes, depois de 40 dias, de terem 120 líderes reunidos em Jerusalém, para aprender sobre os valores do reino de Deus, diz o versículo 3 de Atos capítulo 1, o Pentecostes acontece. E o texto seguinte diz que a partir dali, diariamente, a igreja, significa que no dia seguinte, a igreja se encontrava unanimemente no templo, mas também de casa em casa. Como é que ela poderia se encontrar de casa em casa? É porque sabendo de antemão, Jesus Cristo, sabendo de antemão que haveriam milhares de convertidos, ele treinou 120, ele limitou-se a si mesmo no foco da formação de líderes, para que através dos líderes ele pudesse alcançar as multidões. O primeiro templo da história da igreja cristã foi na Turquia, era uma casa que foi destruída as paredes e ela sobreviveu por 17 anos. Na Turquia, no final do século III, templo em si. Pois foi destruída pelos invasores. Depois foi só a mãe de Constantino, já em 319, que após o edito de tolerância, veio a Milão e começou ali a determinar a construção da Catedral de Milão. Até lá, a igreja praticava esta verdade. E ela só se expandia. Ela limitava-se a si mesma na formação de líderes plural, para que através dos líderes ela pudesse alcançar as multidões. Então a igreja que não morre não depende de uma pessoa só. Ela forma líderes. E ela é essencialmente uma igreja em pequenos grupos. Porque Jesus estava estabelecendo lá o protótipo do que a igreja deveria praticar. E ele leva com ele
os seus 12, seu pequeno grupo, sabendo que através daqueles 12 a multiplicação haveria de acontecer. E foi exatamente isto que se deu na história da igreja. Então vemos a geografia, vemos a limitação de lideranças e vemos a estrutura em células ou pequenos grupos. Agora, a segunda pergunta que temos a fazer sobre a igreja que não morre é qual é a prática dessa igreja, qual tem sido a prática das igrejas que não morrem ao redor do mundo. E olha que a gente visita cerca de 50 países por ano. E é isso que temos visto ao redor do mundo, igrejas vivas, dinâmicas, este 1 milhão que continua crescendo e crescendo muito, em geral, não exclusivamente, mas em geral, encontram-se nela as marcas dessas práticas que o texto nos apresenta. Porque o texto diz que Jesus seguia pela geografia da igreja em crescimento, que é a Galileia, e ele com os seus discípulos, ele fazia 3 coisas. Primeiro, ele ensinava nas sinagogas. A palavra grega para ensino é didascalia, no texto, ou didascalou, como aparece na desinência do texto. E didascalia não é um ensino qualquer, não é falar sobre qualquer coisa para que o outro aprenda alguma coisa. Didascalia é um ensino com um propósito, com um objetivo. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. A igreja que não morre, ela é clara no seu foco ministerial, ela ensina a palavra. Ontem eu estava lendo um artigo no Christian Post, o maior jornal online cristão do mundo, e lá dizia o seguinte, que os pastores norte-americanos e os estudiosos estão estupefatos, extremamente preocupados com os adolescentes e as crianças nas igrejas. E a razão, ele falou, é que elas não têm mais noção do que significa princípios bíblicos, a cosmovisão bíblica. E a razão por trás disso tudo é que os pesquisadores como Barna e outros chegaram à conclusão que só 8% dos pais americanos que frequentam a igreja, se dizem cristãos, têm uma noção clara do que significa vida cristã, princípios cristãos, etc. Porque só se tem isto aí se for informado pelas Escrituras. Então não é sem razão que só 3% dos jovens e crianças nos Estados Unidos de 20 anos para baixo estão frequentando a igreja. É porque falta ensino. 25 anos atrás, quando estava no ápice o livro O Reino de Deus, o autor do livro, que era um professor do seminário em Vancouver, perguntaram para ele qual é o grande perigo da igreja nos próximos 50 anos. Ele falou, é o desconhecimento das Escrituras. Sem Bíblia não dá. Conhecereis a palavra e ela vos libertará. Conheceremos a palavra, porque a palavra é a verdade. E ela nos leva a não pecar contra o Senhor. Foi feita uma pesquisa em um grupo de escolas dominicais para medir o conhecimento bíblico das pessoas. E algumas perguntas, foram 40 perguntas de múltipla resposta, e algumas eu até selecionei, porque achei hilariantes. Talvez você que está me ouvindo agora vai também ter a mesma impressão. Porque uma das perguntas era a seguinte: quem escreveu os evangélicos? Isso é para alunos, para crentes que frequentam igrejas. E alguns deles marcaram na múltipla resposta, alguns marcaram a resposta certa, mas muitos marcaram que os evangelhos tinham sido escritos por Mateus, Marcos, Martinho Lutero e João. Havia uma outra pergunta que era assim: de onde veio Eva? E tinha lá a resposta verdadeira: de uma costela de Adão pelo poder de Deus. Muitos marcaram aquela resposta verdadeira, mas um grande número marcou a resposta que dizia que Eva veio de uma maçã. E eu moro em Nova York, então, quem sabe ela era nova-iorquina. Era da Big Apple. De repente aparece Eva na frente de Adão.
Havia uma terceira pergunta que era assim: quem foi Sodoma e quem foi Gomorra? E muitas pessoas marcaram que Sodoma e Gomorra tinham sido cidades destruídas pelo poder de Deus por causa da sua iniquidade. Mas muita gente marcou a resposta que dizia que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. As respostas são hilariantes, há muitas outras. E a gente não tem problema nenhum em rir ao ouvi-las, mas elas são extremamente preocupantes. Nós temos que ensinar a palavra da verdade, porque as Escrituras alteram algumas coisas na nossa mente, elas nos transformam. O pessoal que construiu o Museu da Bíblia em Washington gastou quase $1 bilhão, são amigos meus, da família Green, pertencem ao Global Kingdom. E ele me deu um livrozinho, o Museu da Bíblia tem naquele livro da entrada deles lá o seguinte, que a seguinte frase: ou as Escrituras nos afastam do pecado, ou o pecado nos afastam das Escrituras. E não tem coisa mais verdadeira do que isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Porque a escolha de Deus foi sempre trabalhar em nós, para trabalhar através de nós. A escolha de Deus foi sempre formar Cristo em nós, para formar Cristo nos outros através de nós. Esse é o princípio de Deus, que o saber das Escrituras e da vida nossa e o fazer são autenticados pelo nosso ser. O ser é o que garante que nós seremos as Bíblias andantes para os nossos amigos que não conhecem a Bíblia escrita. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, tem que ser o objetivo da prática da igreja. Jesus deixa claro isso aí. Porque temos que nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quando isso acontece, o ensino, o estudo da palavra transforma a nossa mente para que a gente passe a ter a mente de Cristo. O cognitivo é transformado. Paulo escreve no capítulo 10, versículo 5 e 1 Coríntios, que a nossa mente é levada cativa à presença de Cristo. E a palavra cativa, no grego, é acorrentada. A gente não pode evitar, como dizia Martinho Lutero, que um passarinho voe sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode, se a palavra estiver na nossa mente, a gente pode impedir que faça da nossa cabeça um ninho. Então, o cognitivo é transformado pelas Escrituras. O ensino também transforma as nossas emoções, para que a gente possa ter as emoções de Cristo. É a parte afetiva do nosso ser não visto. A mente e as emoções transformadas, para que a gente chore o choro de Cristo, se alegre com a alegria de Cristo. E o ensino das Escrituras transforma a nossa vontade, a parte volitiva, para que a gente faça o que Cristo quer que a gente faça. Que coisa maravilhosa. Então, a igreja que não morre é aquela igreja que focaliza-se no ensino com propósito das Escrituras, que tem começo, meio e fim, que quer transformar a mente, o coração e as atitudes e a vontade de cada um de nós. A pessoa cristã que está me ouvindo agora, que não morre, que não entra no nominalismo sem propósito, frio, desagradável da vida cristã, é aquela pessoa que emerge nas Escrituras, que a memoriza, que guarda no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. A segunda prática que Jesus nos ensinou nesse texto, ensinou aos seus discípulos sobre a igreja que não morre, é que ela não somente tem que ser uma igreja de profundo ensino. Se alguém quiser um bom exemplo no Brasil, tem a Igreja Batista, Nova Igreja Batista de Manaus, que eu sempre menciono, a maior escola dominical do Brasil. Eles chamam Seminário aos Domingos, 11.600 alunos, igreja de 22 anos, onde o pastor da rede, ele é da rede, o
o pastor Dave Hacker, era diretor do seminário, e chegou: espera aí, por que a gente só treina bem quem vai ser pastor? E ele saiu do seminário e começou uma igreja do zero no apartamento dele, focalizado no ensino da palavra. 11.600 alunos, com graduação, com tudo. Estudam tudo lá como se tivesse, chama Seminário aos Domingos. E já plantou 33 igrejas com os graduados da escola dominical. O que acha disso? Não é fantástico? Você não precisa ter uma escola dominical na nomenclatura antiga. É o princípio do ensino da palavra que tem que nortear a vida da igreja que não morre. Segundo, Jesus disse que ele ia pelas cidades e vilas da Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Há grande diferença entre pregação e pregação. A pregação, que é proclamação, a prefeitura faz uma proclamação à cidade, ela comunica algo à cidade. E é uma pregação à cidade, mas muda muita pouca coisa. É uma norma que é dita. O que faz a diferença é a pregação do evangelho do reino. A palavra grega aí é querigma. E querigma não é uma palavra qualquer. Em português, você pode usar múltiplas palavras substantivas para designar um ato de pregar. Você pode usar comunicar, informar, anunciar. Cada uma tem algo da outra, mas tem alguma peculiaridade individual. Assim também é no grego. Existem 4 palavras no grego para a arte da pregação. Mas é o que o Espírito Santo escolheu para falar sobre a igreja que não morre. Jesus estava ensinando os discípulos a fazerem parte de um organismo, uma coisa dinâmica que não haveria de morrer e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É a palavra querigma, ou querissomai, como está no texto, que é uma palavra militar na história da língua grega. Ela foi profusamente usada pelas tropas romanas. E quando as tropas romanas elas saíam para as suas excursões militares, levavam consigo especialistas em maratona. E a cada 40 quilômetros eles deixavam uma pessoa, até chegar na área de batalha. E na área de batalha, quando eles batalhavam e ganhavam a guerra, o último dos maratonistas saía correndo os seus 40 quilômetros ou 30 quilômetros, que fosse a última parte, até encontrar o que havia ficado a 40 quilômetros atrás, e assim ia até chegar em Roma. E quando ele entrava em Roma, o último entrava em Roma e comunicava: Roma venceu. Roma então começava a se preparar para receber o exército vencedor, o general pela Via Ápia, que entrava pelos portões da cidade com as legiões romanas e os escravos e os despojos, porque houve tempo para se preparar. O maratonista corria o tempo todo e trocava de corredores, de onde vem maratona hoje nos Jogos Olímpicos, 40 quilômetros. E quando o conquistador chegava, Roma estava pronta, 400 mil habitantes, e ele entrava pela Via Ápia, ele seguia a 3, 4 quilômetros até chegar no Circo Romano, etc., na colina dos templos e no Fórum Romano. Quando ele entrava pela cidade, as trombetas tocavam lá no Fórum Romano, toda a cidade escutava a proclamação da vitória de Roma. Roma venceu. Esta era a palavra querigma. Não é interessante que o Espírito Santo usa para a pregação do Evangelho do Reino uma palavra de vitória, onde não há derrota? Que coisa fenomenal! Quer dizer, a igreja que não morre é aquela igreja que prega na convicção de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O máximo que consegue se fazer são alguns obstáculos aqui e acolá. Mas nós fazemos parte de um movimento que o último capítulo já foi escrito, e haverá gente de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra. Quando o 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, tem um versículo interessante. Lá diz assim, que quando Jesus morreu, a cena seguinte é que ele foi para o inferno.
pregar aos espíritos em prisão. E eu sempre perguntei para mim mesmo, meu Deus, o que é que Jesus foi fazer naquele lugar quentinho? Ali não pertence para ele, mas está escrito lá. Aí depois eu comecei a analisar o Novo Testamento e a gente sempre encontra o diabo referindo-se a Jesus com um condicional. No Monte da Tentação, por exemplo, lá perto de Jericó, ele chega para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele não sabe todas as coisas, ele sabe muitas coisas, mas não sabe todas, e ele tinha sérias dúvidas se Jesus era o Filho de Deus. Se tu és. Por isso que ele pergunta. Agora Jesus vai à cruz e morre. E eu imagino o inferno entrando em festa. Rolou de tudo lá, aquele verdadeiro bacanal. Rodava de tudo lá no inferno. E vencemos, afinal de contas, aquele que tinha aparência de que poderia ser o Messias, está morto. O túmulo está aberto lá e levaram o cadáver dele para o túmulo. E o inferno em festas. De repente, 1 Pedro 3,19, no meio de toda aquela celebração infernal, eis que Jesus surge no meio deles, proclamando o evangelho da vitória, o querigma, e dizendo a todo o metafísico, a todo o universo, dizendo, eu é que sou o vitorioso, eu é que sou o conquistador. Aquela cruz não foi a minha derrota, foi a minha vitória. Demônios e Satanás, foi ali que eu esmaguei a sua cabeça, seu poder foi quebrado. Eu sou vitorioso, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou a porta, eu sou o salvador, eu sou a água da vida, eu sou Jesus, o Filho de Deus, o vitorioso. E a porta que eu abri, ninguém fecha, e a porta que eu fechar, ninguém abre. Eu sou Jesus, o capitão, o vencedor. E aí ele nos chama a caminhar com ele, pregando esse evangelho da vitória. Não é maravilhoso? Você e eu seguimos o vencedor. Lembra dos moravianos? Os moravianos no século XVIII, eles tinham um emblema. O emblema era um cordeiro com um cajado pastoral, e estava escrito lá, morreu o cordeiro nosso, mas ele venceu, vamos segui-lo. Nós seguimos aquele que é o vitorioso na batalha, o Senhor de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então uma igreja que não morre e anda nessa convicção, vai caminhar, porque ela não vê os obstáculos do maligno, da carne e do mundo como uma derrota. Ela apenas vê como um contratempo, porque a vitória já está alcançada. Lá no Sri Lanka, tem os nossos irmãos da rede, da Assembleia de Deus, o Dishan, tem 1000 pastores auxiliares. A igreja tem 10.000 pessoas em Colombo, mais as congregações na ilha toda. 3 anos atrás, quando bombardearam na Páscoa, várias igrejas, uma delas foi a dele. 29 pessoas mortas na hora do culto. Coisa tremenda. E todo mês ele me manda alguns vídeos dos pastores auxiliares dele. Ele, pouco dinheiro, comprou uma lambreta para cada um. E aos domingos eles saem para as congregações. A ilha não é tão grande assim, manda pela ilha inteira para pregar. E quase que todo domingo, alguns deles voltam ensanguentados, apanhados, costelas quebradas, levaram o couro dos budistas militantes violentos, que é uma coisa incoerente com o budismo, mas acontece lá, dos maoístas, ainda da guerra civil, e dos muçulmanos, todo mundo batendo nos pastores. Apanham feio mesmo. Alguns vídeos até me chocam quando eu vejo. Mas eles não deixam de ir. No domingo seguinte estão de volta. Por quê? Porque eles seguem o vencedor. Proclamação do evangelho do reino de Deus, o Senhor de todas as vitórias. E a igreja só cresce lá. É sempre assim, meus queridos irmãos. E por fim, o texto nos diz que a igreja que não morre, é aquela igreja que não somente
milita fora das muralhas, na Galileia, não em Jerusalém, e forma líderes para que os líderes formem outros líderes, como diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Mas é uma igreja que também ensina com propósito a didascalia da igreja, para transformar o indivíduo à semelhança de Cristo. Isso é o discipulado bíblico. Anuncia poderosamente o evangelho do reino, sabendo que os sofrimentos do tempo presente só são sofrimentos no tempo presente. Mas há glórias que hão de ser reveladas. E a igreja caminha e avança. Mas, por fim, é uma igreja onde também há manifestações terapêuticas maravilhosas. Porque o texto diz que ela curava, Jesus saiu com seus discípulos curando toda sorte de doenças e enfermidades. A igreja que não morre é uma comunidade de refúgio, de cura, de ajuda, de misericórdia, de amor. A palavra é terapia, que não é um tratamento qualquer. Nenhuma das três palavras aí são palavras usadas ao bel prazer do escritor. O Espírito Santo colocou estas palavras, porque todas são palavras propositivas. Elas visam um tratamento para alcançar algum resultado. E o texto diz que Jesus curava, terapia, toda sorte de doenças e enfermidades. Observe, doenças e enfermidades são duas outras palavras gregas. A palavra nosson e a palavra malaquia. Nosson tem a ver com curas físicas, os milagres de Deus poderosos. Eu estou aqui quem vos fala, eu tive poliomielite, eu não poderia mais andar, todo deformado. Jesus me fez ficar em pé e andar uma vez mais. Ele é o Deus que, quando Ele quer, às vezes Ele não quer, Ele tem outros propósitos. Os propósitos de Deus não são os nossos propósitos, os pensamentos dele não são os nossos. Mas quando Ele quer se manifestar com curas e sinais maravilhosos, não há dúvida de que isto acontece. E a igreja que não morre, ela é um testemunho das ações inexplicáveis de Deus na área física. Mas a palavra também usa a expressão, o texto usa a palavra grega malaquia, que tem a ver com doenças não vistas, tão comuns no meio da sociedade. Doenças psicossomáticas, mas doenças sociais, relacionais, econômicas. E quando você vê o Pentecoste acontecendo e a descrição que é dada lá, é uma coisa impressionante, porque quando o Evangelho chega, a mudança, a transformação. Eu fico pensando, lembra o caso de Zaqueu, lá em Jericó? Zaqueu, um cara meio desprezado por tudo, por todos, muito baixinho, ladrão. É interessante que o Espírito Santo usa os detalhes, usa os relatos nos mínimos detalhes. Porque diz que Zaqueu, que era muito baixinho, resolveu subir num sicômoro. A árvore sicômoro, na cultura hebraica e na língua hebraica, a palavra chama-se shikmar. Ela perde todas as suas folhas no inverno. E quando a primavera chega, ela ganha vida. Shikmar, ou sicômoro, significa a árvore da segunda chance, do recomeço, da restauração. Não é interessante que um Zaqueu ladrão, que tinha sua consciência acusando muitas vezes, mas também com problemas sérios físicos, porque era muito baixinho, devia receber muita gozação de muita gente, ele é apresentado na Bíblia no encontro com Jesus na árvore da segunda chance, no sicômoro. Fenomenal. A igreja que não fecha, não morre, é a igreja que sempre oferece em Cristo a segunda chance para as pessoas. Ela é inclusiva, ninguém é posta fora, ela entende que ela precisa de ex-ladrão, ex-roubador, ex-maledicente, ex-complicado, ex-criador de problema. Ela precisa, porque é o ex que atesta a segunda chance do Evangelho.
Agora, se você observar o dia de Pentecostes, ali Malaquia aconteceu em profundidade. Porque o que aconteceu lá no Pentecostes? Haviam 14 províncias representadas lá. Por mais próximo que fossem uns dos outros, o distanciamento geográfico cria problemas raciais e étnicos. E a manifestação do Evangelho provou ser uma cura para as divisões étnicas e sociais. Ninguém mais brigava. O Evangelho transforma tudo. O que salva o Quênia hoje, que são 80 tribos, o que salva o Quênia hoje é o Evangelho, onde tem 83% das pessoas frequentando a igreja. O que salva o Zâmbia, um país com 60 tribos, que era conhecida como tribos guerreiras, no tempo que o Livingstone visitou pela primeira vez. O que salva é que 90% da população se diz cristã, está com Cristo, frequenta igrejas. Não se usa uma vez nas mídias aí que há a briga, a guerra dentro do país entre as comunidades étnicas. Não. É o único país do mundo onde na Constituição diz que o presidente tem que ser cristão e vai até adiante, nascido de novo. É o único país do mundo onde a Constituição do país obriga o parlamento do país a convocar todos os anos uma semana de jejum e oração em nome de Jesus. O único país do mundo é onde o Evangelho chega. As tribos que brigavam não brigam mais. É uma coisa maravilhosa. 14 províncias no livro de Atos estavam juntas. Agora, também o Malaquia da ganância destruidora. Nós vivemos num mundo onde só se quer tirar vantagem um do outro, onde o Evangelho chega poderosamente num determinado lugar, todos têm tudo em comum. O amor é praticado. E é praticado até o fim. Todos tinham tudo em comum. E os isolamentos sociais, as pessoas estão cada vez se sentindo mais sós, como 16% dos velhos americanos que estão pensando em se suicidar, porque nem a família vai no lugar onde eles estão. Diz o texto que o Evangelho onde chega, tudo está junto. Como é que terminamos a nossa meditação deste culto nesta noite? Fazendo a última pergunta. Uma igreja que não morre, qual é a motivação desta igreja? O texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Tudo que nós tratamos aqui só vai acontecer na sua vida e na minha vida se no embasamento o que nos nortear em termos de motivação for compaixão. A palavra grega para compaixão é splachna, que não é nada mais, nada menos de que um impulso ao ver a necessidade do outro. Você tem que fazer alguma coisa. É mais ou menos como a dor de uma cólica renal. Eu já tive várias vezes cólica renal. Quando ela vem, você tem que fazer alguma coisa. Alguns que vocês estão ouvindo hoje sabem que é assim. Você senta, você levanta, você toma água, você vai no banheiro, você faz alguma coisa. Tem que fazer algo, porque a dor é demais. É esse o conceito da misericórdia na Bíblia. Você vê a necessidade do outro e você sente como sua. Como nós precisamos de splachna, momentos de splachna nas nossas vidas. Porque é um momento de splachna, da compaixão, que abre todas as portas para a pregação do Evangelho. As pessoas podem não acreditar no que a gente diz, mas elas não podem negar quem nós somos. O amor cobre multidão de transgressões. Ontem eu recebi uma correspondência da diretora das Nações Unidas para Refugiados. O nome dela é Silvia. Ela está na Ucrânia. E eu li para os pastores na hora do jantar ontem. Me emociona. Ela falando da repercussão no mundo inteiro do trato dos cristãos para com os refugiados ucranianos. No caso em particular do Global Kingdom. Falou uma tarefa extremamente difícil,
e que vocês têm feito com a marca do amor. Que coisa tremenda. Quando começamos o trabalho lá na Síria, com as mulheres que os maridos tiveram as cabeças cortadas, foi meio clandestino, que é um lugar perigoso, órfãos e viúvas. Agora, 3 anos depois, a nação está comentando. E o presidente do país, o Assad, editou uma carta dizendo que aonde o Global Kingdom quiser trabalhar na Síria, ninguém pode impedir. Num país muçulmano. Está liberado. Estou indo lá agora, dia 27 de maio, vou ficar até o dia 3, vendo as viúvas convertidas, 100% de conversões nelas. E centenas dos seus filhos, não tinham nada, os maridos tiveram cabeças cortadas pelo ISIS e agora estão servindo Jesus. Quando fui falar com elas pela primeira vez, eu disse: vocês já aprenderam muito sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou seus maridos, destruiu suas vidas, tirou sua esperança. Se vocês quiserem vir para cá, aqui vai ser um projeto sobre o Deus da vida, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos lhe ajudar, mas vamos apresentar Jesus para vocês. Uma delas, num canto do local, lá eram 100 viúvas e os seus filhos, tinha muita gente, começou dizendo uma coisa que eu não entendia, uma outra do lado de cá, e de repente tinham umas 100 mulheres fazendo aquele barulho ensurdecedor. Disse: pronto, vão me matar aqui hoje. E o pastor disse, me viu assim, inquieto, falou: doutor Dantas, não fique inquieto, é sublime o que está acontecendo aqui. Lá na cidade de Tartus, na Síria. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: elas estão todas gritando: queremos Cristo, queremos Cristo, queremos Cristo. O amor cobre multidão de transgressões. Irmãos e irmãs, concluindo, não há ninguém que esteja assistindo a essa pregação hoje, ninguém que possa dizer que não há alguém para quem você não possa ser os braços, os pés, as mãos, os olhos, o sorriso, o coração de Jesus. Para quem você não possa ser uma bênção e amar, porque o amor abre as portas para tudo mais. Ele nos amou e amou até o fim, diz a Bíblia no Evangelho de João. O amor é a marca de cada um de nós. Uma igreja que não fecha, que não morre, uma vida cristã que mantém sua autenticidade, é aquela que não somente cobre essas partes que tratamos anteriormente nessa meditação, mas é que é norteada, visivelmente norteada, por uma compaixão, não é uma dó. A dó é um sentimento de orgulho e soberba. Quando você diz eu tenho dó, o fariseu e o publicano tiveram dó do coitado lá na história do bom samaritano. Mas, coitado, é um coitado abaixo de mim. Eu me sinto superior a ele. Foi só o samaritano que não somente teve dó do outro, mas teve compaixão, partiu para ajudar. Porque ela abre as portas para uma proclamação e para uma persuasão desta pessoa, conquistando-a para o caminho do discipulado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós mantenhamos a nossa fé viva, com integridade e com intrepidez. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que coisa linda. Nós que conhecemos a Cristo porque Ele nos conheceu primeiro. Que amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Não queremos estacionar na nossa fé. Queremos andar de fé em fé, de glória em glória, até o dia perfeito, quando veremos aquele que é perfeito. Então tenha misericórdia de todos nós que estamos participando deste culto nesta noite. Dá-nos a graça de caminharmos firmes, entendendo que nós somos o povo missionário Teu. Nós, todos nós, nesta linha onde encontramos pessoas que não Te conheçam. Nós somos o contato, os obreiros da linha da fé com a não fé. Que possamos atrair a outras
pessoas para começarem a caminhar conosco, ao caminharmos contigo, através das nossas boas obras, que glorifique ao Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que norteia os dia a dia das nossas vidas, que é luz para o nosso caminho. Muito obrigado pelo Espírito Santo que com ousadia nos leva a proclamar o Evangelho da vitória. Não há derrota na pregação do Evangelho, porque o último capítulo já foi escrito e é vitorioso. E que nós sejamos modelos de cura para os outros. Ó Senhor, incluindo outros, amando outros, abençoando outros. Que não tenhamos em vista o que é propriamente nosso, mas o bem do outro. E que façamos isso motivados pelo mesmo amor com que o Senhor nos amou. Porque vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas e partiu para a ação. Que hoje e que amanhã, no novo dia, para muitos de nós, seja o dia da revolução, o dia do Shikmar, o dia do sicômoro, o dia do recomeço, aonde vamos amar como Jesus nos mandou a amar. Porque o amor abre todas as portas e o amor cobre multidão de transgressões. Que o Senhor nos abençoe. Amém.